Paz, meus queridos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, mais um momento em que vamos meditar na palavra do Senhor, para nela encontrarmos força, saídas, estratégias, porque nesse mundo temos muitas aflições e inclusive batalhas, guerras, batalhas espirituais inclusive que nós travamos e nós precisamos estar preparados para esta batalha, porque senão nós sucumbimos, perdemos as forças se não estivermos preparados. Mas a palavra do Senhor em Efésios no capítulo 6, no 11 e no 12, ela nos alerta de como nós devemos nos preparar para enfrentarmos essas batalhas e para nós estarmos fortalecidos no Senhor e na força do poder que há nele. Acompanhe. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, no inimigo das nossas almas. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu tenho certeza que o dia de maior alegria, o melhor dia da sua vida foi o dia em que você reconheceu Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Foi o dia em que o seu destino, a sua vida, deixou de ser o inferno e passou a ser o céu ao lado do seu Criador. A palavra de Deus nos diz que foi o dia em que as trevas se tornaram luz, o dia em que Satanás foi obrigado a entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. Mas segundo o próprio Jesus, foi o dia em que houve festa no céu. Muitos pensam que foi o dia em que acabaram todos os seus problemas. Mas isto é um engano. O próprio Jesus nos disse que neste mundo tereis aflições. E foi o dia também em que teve início uma batalha espiritual por sua vida. Pois o inimigo não quer largar aquela alma que já estava no caminho das trevas, em caminho à perdição. Assim como há um Deus que te ama, te protege, te fortalece, quer te levar para a Jerusalém celestial, ele foi capaz de dar a vida do seu próprio filho para te salvar. Em outro lado também há um inimigo feroz que te odeia, que a palavra do Senhor diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E ele está pronto, disposto a fazer qualquer coisa para te destruir, para impedir a obra do Senhor em sua vida. Sim, meu irmão, isto é verdade. Porque nós podemos até ver quando Jesus contou a parábola do semeador, Jesus falou sobre aquela semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves. Ele disse: o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Queridos, este é o ataque espiritual do inimigo contra as nossas vidas. E é melhor que eu e você estejamos preparados para ele. Estejamos preparados para enfrentar os ataques dele, as ciladas que ele lança sobre as nossas vidas. Se você deseja evitar esses conflitos no mundo espiritual, saiba que você está indo contra a vontade de Deus, caminhando exatamente para aquele lugar onde Satanás quer que você vá. Porque há dois caminhos, o caminho do bem e o do mal. E você precisa estar lutando, guerreando contra as forças malignas de dia e de noite, sem estar desatento para aquilo que o inimigo possa fazer na tua vida. A palavra nos diz para vigiar. E para você sobreviver neste campo de batalha,
Quer queira você ou não, você está num campo de batalha. Você precisa vestir essa armadura de Deus e ter pulso firme. Essa armadura que está aqui em Efésios 6, você precisa estar vestido com ela. E não há meio termo. Ou você avança ou você recua. Vejam bem, queridos, a palavra diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso que nos diz a palavra, ela está nos alertando. E eu e você não precisamos nos voluntariar assim de maneira gratuita para nos acharmos envolvidos nesta guerra. É involuntário. No momento que você aceitou e ser governado por seu Salvador, a guerra chegou até você. O inimigo quer novamente ter o domínio sobre a sua vida, e esta é a guerra travada entre o bem e o mal. Queridos, Satanás e o mundo, eles lutam violentamente contra nós. E muitas vezes até a nossa própria carne, ela se opõe a nós internamente. Ela quer ir contra os princípios bíblicos, ela quer ir contra a obra de Deus. E muitos acreditam que vir para Cristo os remove imediatamente dessa batalha. Mas isto não é verdadeiro. A batalha de fato começa quando a pessoa se torna cristã. Pois ela sai do mundo das trevas e vai para o mundo da luz. E é aí que começa esse confronto. Todo cristão em Cristo está no meio de uma guerra invisível. Muitos não têm sabedoria, não têm discernimento para saber isso e por isso são tão atacados. E por não saberem, a palavra diz que muitos em vós há que são doentes. Por não terem sabedoria, por não terem discernimento, por não vestirem-se da armadura de Deus nesse ataque, nessa guerra, nessa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. E as escrituras nos lembram, lá em 2 Timóteo 2, no versículo 3, suportem comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O inimigo é Satanás e o campo de batalha geralmente é a nossa mente. Essa é a questão que envolve nossa caminhada cristã. Satanás quer atacar nossa mente, quer nos fazer voltar ao caminho de antes, voltar aos pecados do passado, às imundícies do passado. E Deus quer nos levar avante, por isso precisamos estar vigilantes, travando uma batalha no mundo espiritual, sem retroceder. Aleluia! Nós não vivemos num campo neutro, onde eu posso me deitar num balanço e ficar numa zona de conforto. Eu preciso me posicionar, porque existem forças hostis contra a tua vida, que estão operando a favor do inimigo, um ser maligno com uma hoste de serviçais, que se opõe todo o tempo a Deus, que se opõe ao cristão, que se opõe à obra de Deus, que querem destruir aquele anúncio do evangelho, que querem destruir tua vida com Deus, tua intimidade com Deus, tua comunhão com Deus, querem dizer que isso não vai te levar a lugar nenhum. Não, isso vai te levar ao alvo, ao foco, a Deus realizar os seus propósitos em tua vida. Mas, querido, se você não for vigilante, o inimigo vai tentar roubar isso de você. Nós vivemos num eterno, num perpétuo campo de batalha.
A grande guerra do bem e do mal continua a ser travada dia após dia. Não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que isso não existe. As linhas de combate pressionam cada vez mais fortemente contra o povo de Deus, tentando dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, querendo dizer que a palavra de Deus tem que ser reformulada, que ela tem que ser atualizada, modernizada, querendo incutir em nossa sociedade princípios que vão totalmente contra os princípios bíblicos, contra os princípios de Deus. Muitas vezes olhamos as nações guerreando, mas as guerras entre nações, elas são como brincadeirinhas com arma de plástico, se nós compararmos com a ferocidade da batalha no mundo espiritual invisível, na batalha que Satanás trava contra os eleitos do Senhor, contra a obra do Senhor. E esse conflito espiritual invisível é travado ao nosso redor o tempo todo, de maneira persistente, de maneira incessante. Por isso há tantas pessoas que falham, que estão doentes, depressivos, deixam o inimigo minar a sua mente e não se posicionam como filhos herdeiros das promessas de Deus, não impõem em sua vida a identidade, o DNA de filho de Deus. Você tem que saber, meu querido, que você está nesta batalha, porque nós sabemos que onde o Senhor age, as forças de Satanás querem atrapalhar. Onde os anjos realizam as ordens divinas, os diabos se esfurecem, querem travar contra as obras de Deus de serem realizadas. E por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque os poderes das trevas pressionam seu contra-ataque para tentar retomar esse terreno que era dele um dia, mas que no momento em que Jesus entrou na tua vida, ele foi tomado por Deus, para a glória de Deus. Mas o inimigo não quer abrir mão de você, da alma que estava sujeita a ele em tempos passados. Queridos, batalha espiritual, ela é vista como uma guerra muito grande, de proporções universais, em que um lado está Deus e a sua verdade, e de outro lado está Satanás e as suas mentiras. É uma batalha de vontades que se opõem à vontade de Deus e à vontade de Satanás. E nós não podemos estar ali no meio, num campo neutro. Nós temos que optar pelas vontades de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus agindo em nossa vida. Isto é uma batalha que envolve Deus e a criatura que ele mais amou fazer, que é nós. E o inimigo, com o seu conflito, quer atingir cada ser humano, quer atingir cada um de nós, quer nos fazer cair, parar, recuar. Satanás e seu exército de demônios estão lutando o tempo todo contra Cristo, contra seus santos anjos e contra a nação de Israel e contra todos os cristãos, filhos amados de Deus. É uma batalha espiritual grande que não tem fim. Essa batalha espiritual é uma guerra invisível, travada no mundo espiritual, mas muitas vezes nós sentimos os combates, os ataques, inclusive no mundo físico visível. As retaliações
nós sentimos no nosso físico se nós não estivermos plenamente preparados. Como diz o livro aqui de Efésios 6, onde explica tudo aqui no capítulo 6, do versículo 10 ao 20, que explica bem como nós podemos travar essa batalha espiritual. Leia, releia, medite, porque nós podemos chamar esta passagem como um manual do campo de batalha do cristão nesse combate espiritual que nós travamos todos os dias. Mas Deus não nos deixou à deriva. Ele nos deixou o seu manual de como devemos proceder para vencermos todas as astutas armadilhas que Satanás lança sobre as nossas vidas. E nós podemos ver que quando isto foi escrito, essa antiga metrópole de Éfeso estava repleta de atividades ocultas. A visita inicial de Paulo ali naquele lugar incitou um encontro contra esses poderes demoníacos, no qual, depois de travar a batalha, o nome de Cristo provou ser um ser supremo, vencedor. Muitos dos crentes de Éfeso estavam ali envolvidos no ocultismo, em formas pagãs, em adorações pagãs, antes de entregarem suas vidas a Cristo. E por isso aqui em Éfeso, nós podemos ver ali no capítulo anterior, no 5, que Paulo se dirige a diversos grupos específicos dentro da igreja. Ele fala a esposas, ele fala a maridos, ele fala a filhos, pais, escravos, de como proceder dignamente diante das batalhas, de como proceder como eleitos do Senhor. E aqui, quando ele começa a falar aqui em Efésios 6:10, ele está se dirigindo a toda a congregação, todos como um conjunto, advertindo a eles e a nós no dia de hoje também sobre a batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Esse texto é um texto instrutivo, ou seja, ele nos instrui sobre a batalha espiritual, como proceder, o que fazer diante disso, o que não fazer diante dessa situação, como nos preparar para essa guerra, como se preparar para esse combate no mundo espiritual contra o mal. Nós podemos ver que o ataque de Satanás a casamentos, a famílias, aos filhos é tão real, implacável. Ele não tem dó. Ele destrói casamentos, ele leva filhos aos vícios, ele leva pessoas ao suicídio. Ele não tem dó. O seu ataque é destrutivo. A sua intenção é só destruição. Por isso precisamos lutar contra. Aqui, em Efésios 6, o apóstolo nos conta que o mundo invisível ao nosso redor é tão real quanto o mundo visível, e que ele está cheio de terroristas demoníacos que querem enfraquecer a nossa fé, impedir nosso crescimento espiritual, impedir o nosso relacionamento íntimo com Deus, impedir a nossa comunhão com o nosso amado Pai. E nós podemos ver aqui, a palavra diz, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra todos os dominadores deste mundo tenebroso, contra todas as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós vemos que o Senhor quer que nós saibamos contra quem nós estamos lutando e de que maneira devemos proceder para vencer essa batalha espiritual.
As linhas de combate são claramente desenhadas, expressas em sua palavra e também ditas de como nós devemos proceder para vencer essa batalha. Queridos, deixa eu repetir. Deus e seu povo estão de um lado. Satanás e seus demônios estão do outro. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que suportarem todas as tentações, as ciladas do inimigo, os ataques do inimigo contra as vidas de vocês, receberão a coroa da vida. Aleluia! Portanto, hoje eu digo a vocês, leia Efésios 5, Efésios 6, deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração de como proceder diante dessa batalha que nós estamos travando dia após dia, e deixa o próprio Senhor te fortalecer. Porque a palavra do Senhor nos diz que é preciso nos deixarmos ser guiadas pelo próprio Espírito Santo para que estejamos sempre nos caminhos do Senhor. Por isso, a oração perseverante, a leitura, estudo das palavras, o devocional diário, a nossa comunhão com Deus, ela nos ajuda a resistir às batalhas espirituais e ela vai fazer com que o inimigo fugirá de vós. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como Jesus procedeu lá no deserto contra o inimigo, usando a palavra de Deus para desmascarar o inimigo, o mesmo eu e você devemos fazer dia após dia quando vierem ofertas, convites, tentações. Precisamos resistir usando a palavra do Senhor. Essa é a nossa força, é o nosso alimento diário para vencermos essa batalha que se trava no mundo espiritual e que não deixa nenhum de nós de fora. Precisamos seguir avantes e ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Ore comigo. Pai amado, neste momento entramos em tua presença, Senhor, para te agradecer por todo conhecimento, por toda instrução, pela tua palavra que nos ajuda a vencer toda batalha espiritual travada nas regiões celestiais. Guarda, Senhor, a minha mente dos dardos inflamados do inimigo. Ajuda-nos a limpar os nossos pensamentos. Ajuda-nos a preservar nossa mente sadia, centrada na Tua palavra e a viver em santidade, sem a qual nós não poderemos ver a Cristo. Purifica-nos, Senhor. Sim. Purifica-nos com o teu sangue, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que nós possamos escapar das astutas armadilhas do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, nos fortalece, nos enche do teu poder, nos cobre com o teu sangue poderoso para que estejamos preparados para essa batalha. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante, abundante em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.